Quais as considerações chaves entre gerenciar mídia paga internamente versus uma agência? Essa pergunta é bem complexa, vou tentar responder aqui. Ouvindo a pergunta, me lembra muito um artigo que eu escrevi há 6, 7 anos atrás, que é um artigo que ficou até bastante famosinho na época, chamava o seguinte: ser grande para contratar uma agência ou contratar uma agência para ser grande. E esse artigo gerou super bafafá no mercado e tudo mais, porque eu trazia com bastante sinceridade. E é impossível ouvir essa pergunta e não lembrar desse artigo. Olhando muito para o que o artigo falava e para o que eu penso desde então, aqui a gente tem alguns pontos chaves que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Tá tudo bem você internalizar e tá tudo bem você ter uma agência. O que você tem que ter em mente na hora de tomar essa decisão de ou ir para um time capacitado internamente ou ter uma agência especialista são algumas coisas. Primeiro deles, entender que 10% de 100 mil reais não é 5% de 200 mil. Obviamente a matemática diz que é, mas em linhas gerais de negócio são números completamente diferentes, são estruturas completamente diferentes. E parece ironia essa provocação de uma pergunta que você me faz, mas é entender se você vai para uma linha de volume ou se você vai para uma linha de ROI. O clássico hoje, que é essa briga entre ROI e rentabilidade, entre rentabilidade e escala. E quando você entende se você quer mais escala ou quer mais ROI, talvez aí esteja a resposta para a sua pergunta de se vale mais a pena ter uma agência ou estruturar um time interno. O segundo ponto que eu acho que a gente não pode deixar de falar é a importância de você ter essas expectativas alinhadas, assim, de o que você busca nesse parceiro, o que você busca nessa agência. Quando a gente olha para uma agência, eu acho que uma das premissas assim que a gente ouve muito, principalmente aqui na própria Uper e em outros parceiros nossos aqui, é teste AB, por exemplo. Isso aqui só para te trazer um exemplo, tá? Quando a gente ouve teste AB, um parceiro como uma agência, ele tem a obrigação de testar, ele tem a obrigação de encontrar vias lucrativas para que você possa, de fato, escalar resultado, encontrar rentabilidade, fora de um ecossistema padrão de Google e Meta, obviamente. O que a gente vê é que muito cliente é averso a esse teste, ele é averso a esse testa, erra, aprende, corrige, porque, cara, vamos ser sinceros, isso custa dinheiro. A maioria das vezes vai te gerar um prejuízo operacional de curto prazo. E nem todo cliente aceita isso. Se você vai para uma linha mais comedida, se você vai para uma linha mais de centralização, de pouco teste, aí você já tem a sua resposta. Talvez internalizar seja o seu caminho. Se você quer escala, se você está aberto a novos testes, se você quer ouvir opiniões, se você está disposto a eventualmente ter uma margem, ter uma rentabilidade um pouco menor, mas para buscar um crescimento maior, talvez ter uma agência especializada seja o seu caminho. A gente aqui na Uper tem mais de 13, 14 anos de operação, já atendemos mais de 200 clientes no mínimo que eu consigo me lembrar agora e todos se passaram por um bom alinhamento de expectativas. Então, assim, se você na sua operação vai para uma agência, se você vai para uma linha de ter o seu time interno, nada substitui um bom commitment, um bom alinhamento de expectativa. Cara, senta, explica, fala o que você quer, faz uma análise de plausibilidade de metas. Cara, é plausível aonde eu quero chegar? É plausível aonde eu tenho de expectativa, o número que eu quero? Isso, nada vai superar isso, independente se você tiver o seu time interno, aí é muito mais fácil fazer, mas com uma agência, se for para uma linha de agência, é o caminho que eu recomendo e nunca vai ser tão importante quanto ter um bom alinhamento de expectativa. Por último, e não menos importante, saiba fugir de falsas promessas. E aí, cara, o que tem de agência de outdoor de Castelo Branco, que seu site é na primeira página do Google, cara, você tem que saber fugir disso, você tem que saber o que é realidade e o que é, de fato, essas falsas promessas de quem no mundo do marketing digital, infelizmente, cara, tem muito charlatão, tem muito gestor de tráfego de final de semana que faz o curso e já sai gerenciando e já sai achando que consegue ser o consultor e te orientar. Saiba reconhecer isso, de fato, ter um bom parceiro, se a sua ideia for ter agência. Por conclusão, então, um pró e um contra para a gente fechar a pergunta.
Um pró é se você busca uma estrutura mais técnica, se você busca essa operação de teste, essa operação de escala, a agência eu iria como uma opção para você. Porém, se você vai para uma linha mais de ambientação de negócio, Leandro, cara, preciso que o meu parceiro esteja imerso no meu segmento, que ele conheça cada detalhe do meu segmento, eu quero ter controle, eu quero fazer esse over management, eu quero, cara, gerenciar o micro. Aí talvez a internalização seja a melhor opção para vocês. É isso. A gente se vê na próxima pergunta.